ter nenhum preconceito com culturas, isso é algo muito relevante e importante. As disciplinas, né, de Fito 2, elas se propõem a estudarem, de alguma maneira ou de outra, as doenças das culturas, tá? Agora, a gente já falou sobre doenças causadas por vírus, nematóides do algodão, e agora a gente vai falar sobre doenças causadas por fungos e bactérias. Mas o professor ainda, vou colocar aqui no chat. Se vocês tiverem alguma questão que queiram falar ou que achem relevante, alguma vivência, já tiveram alguma vivência, já viram algum plantio de mamona em algum local? Eu acho que lá na região de Rio Verde, né, deve ter algumas áreas de produção de mamona, né, como planta para biodiesel, né, tem muitas áreas com cana naquela região. Vocês têm alguma vivência para passar para a gente com relação à mamona, que vocês acham interessante, ou que vocês já viram? Já brincaram, né, de arrancar e jogar, né, com a seca, né, mamona? Brincar já, né, agora em cultura. Sim, mas a cultura em si também não, igual o João. Mas às vezes eu acho que vocês devem ter, né, quando as pessoas que não estudam de uma maneira geral, eu também me incluo nisso. Antes de estudar sobre a mamona, né, a gente tem a ideia que ela é uma planta daninha, né? Você vê ela em tudo quanto é canto, e como uma cultura como essa, ela tem uma relevância, uma importância econômica, né? Então, às vezes, é igual a questão dos alimentos. Às vezes, nós temos ao redor plantas que são espontâneas e que muitas delas, elas são fontes de proteína, fontes alimentares, né? A comida que chegou no nosso prato, ela chegou dessa forma. Aquilo que existia ao redor dos grandes centros de produção, o homem encontrou e botou na terra. E dominou, empregou técnicas. A agricultura surgiu dessa forma, né, de empregar técnicas para essas plantas que estavam fáceis, estavam disponíveis, né? A questão é que às vezes a gente só acha que aquilo que eu encontro no supermercado é uma comida, eu posso confiar como fonte alimentar. Aquilo que a gente estuda em melhoramento de plantas, né? Recursos genéticos, recursos biológicos, né? As amplitudes que você tem da quantidade de planta. Hoje, né, no Brasil, você tem lá, brasileiro se alimenta de 10 tipos de plantas diferentes, mas existe uma infinidade, mais de 200 mil plantas, né, que você pode utilizar, até mesmo plantas daninhas que podem ser utilizadas na nossa alimentação. E a gente não utiliza por quê? Questões culturais, gostos e preferências, e por questões de não saber. Por isso a questão de educação, né? Então, vocês que são agrônomos, às vezes vocês vão trabalhar não somente com grandes produtores, né? Não somente com esse nicho, vocês vão trabalhar e dar oportunidade para locais e dar assistência em que vocês podem indicar outras culturas em que sejam fonte de alimentação ou fonte de renda, né? Fonte de alimentação animal, né? Usos, olhar para o universo ao redor daquele pequeno produtor e o que você pode fazer com que ele possa obter alimento, obter a alimentação animal, obter rentabilidade, ajustar setor de cadeia produtiva, né? Envolve comercialização. Se o fruto não tem se aquela cultura não tem uma importância, ela passa a ter. Por que o professor está falando assim? Eu me lembro que o primeiro estágio que eu fiz, eu sou do Sul, então eu fiz faculdade em Curitiba, e aí o primeiro estágio era numa chácara. Lá no Sul a gente quase não fala, mesmo sendo estruturas muito grandes, a gente sempre chama de chácara, sítio, nunca chama de fazenda. E lá tinha produtores, que eu vi que meio que a cada ano, produtores de gengibre. Gengibre não é muito comum, né? E eu tive uma experiência muito interessante, né? Eu trabalhava sexta, sábado e domingo, eu viajava, descia, era 90, 100 quilômetros de Curitiba, a gente chama de descer a serra, né? E nessa área a gente via um processo assim que a Ásia, né? Os japoneses, por exemplo, eles consomem muito gengibre. Então eles importavam esse gengibre dessa região, que é uma região muito quente e úmida lá do sul, que é uma planície que a gente chama. Curitiba é um planalto, é frio, 1.100 metros, se não me engano, e essa região era uma região muito hábil para plantar gengibre. E aí você via de uma região, de uma opção
que você tinha lá banana, que você tinha hortaliças, que você tinha piscicultura como principal fonte de renda para os produtores e pequenos produtores, e você viu os produtores ampliarem o leque de exploração econômica, fazendo plantio de gengibre. E aí você via a questão de Emater, né, prestando assistência, e até mesmo as importadoras, né, desse gengibre também tinham pessoas que auxiliavam, né, o produtor a produzir esse gengibre da maneira como os japoneses desejavam. Era tudo igual maçã argentina, claro que não é embalada, mas ela ficava numa caixa de papelão, a gente lavava, tirava toda a terra com água a jato, deixava secando, fazia tratamento com produtos cúpricos para que no porão dos navios o gengibre não apodrecesse, né? Então existia um processo de classificação e isso tudo tem a ver com essa questão. O que eu estou querendo dizer é que eu vivenciei uma introdução de uma cultura de uma área onde não existia a partir de uma necessidade, a partir de um processo de alocação e organização do sistema, o sistema da cadeia produtiva. E isso é tarefa, né, e o olhar visionário de pessoas que podem ser, né, os investidores, né, os sitiantes, os chacreiros, né, que resolveram investir nesse agronegócio, tal como os técnicos, né, os agrônomos e todos esses componentes fazem parte para o sucesso do sistema produtivo, vislumbrar, né, como aparar os problemas que diz respeito ao processo. Isso vai ser atribuição de vocês. Então, bem ou mal, isso ninguém ensina para vocês. Como tomar iniciativas, como fazer processos de escolha, como inovar, né, dentro do sistema produtivo. Então, essa foi uma experiência que eu achei, que eu vi e que hoje, né, depois de mais velho, percebi essa questão as coisas, elas não são engessadas, né? Eu sempre vou produzir hortaliça, eu sempre vou produzir peixe, eu sempre vou produzir camarão, né? Então, eu posso dinamizar, né, a minha propriedade e essas opções, ninguém melhor do que dar o olhar para essa dinâmica como os profissionais dos agrônomos, tá bom? Vamos falar sobre algodão, fungos e bactérias, né? Então, aqui são as literaturas que o professor já falou, né? Que eu recomendo. Se vocês quiserem comprar, o manual eu já passei para vocês. O manual de doenças do algodoeiro, né? Aqui vocês podem fazer download. E aqui o compêndio de doenças do algodão. Então, eu falei para vocês que o algodão, a gente já tinha falado sobre alguns aspectos sobre a produtividade, é uma cultura muito importante. Quando eu falei de mamona, ele, né, tem uma grande área plantada, né? O consumo ele tem, para a indústria têxtil, né, ele tem uma grande relevância, além da exportação, e ele tem um grande destaque nas regiões do Cerrado, como Mato Grosso e Bahia, né, o Mato Grosso com 53% da região produtora de algodão no Brasil. Então, nós temos, para a produção de algodão, o algodão de caroço, que é sem beneficiamento, que eu tinha até comentado na aula de mamona, e algodão em pluma, que é com beneficiamento, em que você usa o ácido sulfúrico para deslintar, né? Deslintar, né? O que a gente chama de fibra de algodão, na verdade não é fibra. Botanicamente, lá das aulas do Marcos Ramos, botanicamente o algodão ele tem um tricoma celulósico que é produzido a partir da testa da semente. Então, aquilo que a gente chama de fibra é um tricoma celulósico que a gente alimenta a indústria quando a gente desprende dessas sementes. Lembrando que essas sementes também são utilizadas, elas são moídas, a semente do algodão, e usada também para fabricação de ração animal. 3 espécies, né, Gossypium hirsutum, barbadense, herbáceos e arbóreos, pertencentes todas à família Malvácea, sendo que as áreas cultivadas de Gossypium hirsutum, 90% são utilizadas o plantio de Gossypium hirsutum. A área produzida de algodão, né, tem 1.665 em 2020, 2021, 1.366.000 hectares. Então, houve uma redução de 328,8 mil de uma safra para outra. Então, isso são questões
que você tem que acompanhar do histórico, né, de cultivo, que explicam do porquê dessa redução. O algodão, ele sempre, eu me lembro da minha época de graduação, que sempre o professor de algodão, ele discutia muito e falava da história dos subsídios dos outros países produtores, em que provocavam queda de preço, e aí os produtores desistiam de plantar, desistiam desse agronegócio de algodão, e aí paravam de plantar. Então, existiam muitos momentos em que, às vezes, os governos, né, a questão da importância do Estado proteger o seu agronegócio, faziam com que os preços para os produtores fossem reduzidos, né? E aí, consequentemente, você perdia áreas, né? Você tinha essas mudanças. Se você avaliar um temporal, né, um gráfico temporal de área produzida, então são políticas públicas que vão explicar essas mudanças de redução de produtividade. A produção, né, de 2021 foi de 4.371.000 toneladas em 2020 para pluma, para caroço. Para pluma, então você tem uma produção menor no ano 2020 de 3.001.000 toneladas, para caroço 3.413.000 no ano 2021, para pluma 2 milhões menos, né? Então sempre produz menos pluma por questão de peso, né? De você não ter a semente aqui. 2.342.000 no ano 2001. Então você tem para caroço uma redução de 2020 para 2001 de menos 957,5 mil toneladas. Então, e para pluma de menos 659,6 mil para o ano 2021. Né? Aqui para 2020 e aqui para 2021, a produção de algodão nessa comparação para caroço e pluma estão sofrendo processo de redução pelos motivos que eu já citei. E a produtividade do algodão de 2.645 quilos por hectare no ano 2020 para caroço e para pluma 1.802 quilos, né, menos a produtividade no ano 2020. E caroço, 1.802 quilos por hectare no ano 2021 e para pluma 1.713 quilos por hectare. Então, o caroço sofreu uma redução de produtividade, né, o caroço de 2020 para 2021 de 957 quilos por hectare, ou seja, mas isso é muito pouco, ou então isso não tem relevância. Tem relevância, sim. Se você for representar, olha que multiplicar isso, né, então isso tem um impacto econômico extremamente importante. A gente está falando de aspectos políticos, sociais, emprego, né, para pessoas que estão trabalhando aqui dentro do agronegócio do algodão. E para a pluma, de 2020 para 2021, a produtividade reduziu por hectare de 659,6 quilos, as médias. Então, lembrando que produtividade tem muito a ver com tecnologia de produção, de você empregar, envolver aspectos que envolvem plantio, que envolve a condução, que envolve manejo fitossanitário. E quando eu falo de manejo fitossanitário, controle de plantas daninhas, pragas e doenças que vão explicar esses patamares maiores e menores, condições climáticas, né? Essas questões de aquecimento global, de seca, né? Esse desregular que a gente vê climático, isso vai afetar a gente no que diz respeito a essas doenças. Então, essas altas temperaturas no Brasil que a gente tem, elevadas precipitações e baixas umidades relativas durante o período de colheita, elas vão elevar essa qualidade vão elevar a qualidade e produtividade da fibra, mas também essas condições elas vão favorecer a incidência de doenças. E normalmente você tem dentre as aplicações de 5 a 12 aplicações com fungicidas. E aí eu venho aqui do 5 ao 12, veja a quantidade de investimento, de custo de produção, e é aquilo que eu falei na aula de mamona, de monitorar, de você ter sistemas. Hoje em dia você tem que dominar Excel, PowerPoint, sair da faculdade com ambição de aprender ao máximo de Excel, PowerPoint, o Word, fazer um texto primoroso para mais tarde. Hoje em dia você fala sobre muitas linguagens de programação, fala muito Python, e isso hoje em dia, quando você vê, ontem mesmo eu baixei um artigo que falava sobre essa questão de inteligência artificial na agricultura,
Então, vocês têm que buscar para isso. O agrônomo de hoje tem que estar antenado a essas mudanças no cenário global que envolvem inovação e aplicação disso. E isso, por que o professor está falando isso? Eu posso utilizar uma linguagem de programação para me auxiliar na tomada de decisão. Então, se eu puder ter o mesmo efeito, ao invés de aplicar 12, se vai ter o mesmo efeito, 12 aplicações ou 5 aplicações, por que eu não aplico 5 e tenho um custo menor? Você tem um custo menor, o dólar do jeito que está, para você pagar fungicida, herbicida, né? É um custo de produção que se amplia. Então, se essa tomada de decisão eu puder realizar com uma automação, utilizar drones que possam monitorar a minha lavoura dos meus talhões, então, já passou da hora de vocês descruzarem o braço e partirem para cima no que diz respeito a essas questões que envolvem inovação na agricultura. Nós estamos vivendo a agricultura 4.0. O que é a agricultura 4.0? É utilizar tudo que diz respeito a informação, né? Usar a internet, né, das coisas, e essa internet das coisas ligadas a essas diferentes táticas, esses aplicativos que nós temos, essas tomadas de decisão podem vir numa mensagem de celular para vocês, né? E essa mensagem de celular, ela pode dizer o momento exato de realizar a aplicação e a quantidade que você possa utilizar. Então, monitorar, tanto para inseticida, fungicida, então, a maneira para esse processo de decisão, então, cada talhão vocês vão ter um comportamento que necessita um estado de vigilância e usar informação, automação para isso, essas várias estratégias. Incentivo, eu quero que vocês se sintam incentivados a estudarem, a dominarem esses processos, porque isso vai ter, cedo ou tarde, isso em algum momento vai ser cobrado de vocês, além da questão do inglês. Então, se vocês ficarem, nesse exato momento, existem milhares de milhões de outros, eu sempre falo isso, outros estudantes de agronomia que estão estudando em diferentes instituições, e cada um deles está querendo buscar o seu lugar ao sol. E na hora que vocês caírem no mercado de trabalho, aquele que puder apresentar para o seu empregador a maior quantidade, né, o perfil que é desejado, envolvendo todos esses aspectos de inovação, de estar antenado às necessidades que você vê dessas mudanças que envolvem o agronegócio, olhar e planejar a carreira de vocês a ponto de vocês conseguirem serem candidatos, os melhores candidatos que estejam no mercado, ou então aqueles que vislumbraram, que enxergaram, né, com profundidade todas essas temáticas que envolvem e procuraram aprender, né? Então, essa questão de aprender, eu fico muito triste, às vezes, com muitos perfis de estudantes que acham que é só uma questão muito braçal de executar. Então, a atividade, ela envolve a execução, mas ela envolve, essencialmente, questões que envolvem inteligência, que envolvem educação, que envolvem aprimoramento. O agronegócio precisa de pessoas inteligentes, comprometidas, né, que seja representado muito mais do que ideias conservadoras, e sim ideias que possam trazer modernidade, que possam trazer avanço, que possam trazer dinamismo ao processo produtivo, né? Então, aqui, com relação às escolhas de aplicação que tem a ver com a minha fala, tá? E o mundo, né? No mundo, vocês têm 250 agentes causadores de doenças do algodão, e no Brasil, 40 principais agentes para a cultura do algodão, como sendo os mais importantes. Muito mais, né? Você tinha uma doença fúngica lá, considerada mais importante para a mamona, para o algodão nós temos 40. Então, quanto mais melhorada a cultura, maior a quantidade, né, de problemas que vocês vão encontrar. Então, as doenças mais importantes, que têm diferenças com relação à distribuição geográfica, agressividade, histórico de ocorrência, dificuldades de controle, é a mancha de romulária, nematóides, o mosaico das nervuras,
a murcha difusária, o mofo branco, a ramulose e a mancha angular. Então, os nomes científicos foram checados aqui, né, no NCBA e no Index Fungorum, para a gente verificar o nome válido. E aí, nós temos duas doenças bacterianas importantes. Então, vocês viram lá na mamona, o Ricinis, Xanthomonas, Axonopodes, Forma Specialis Ricinis, ou Patovar Ricinis, se não me engano. E aqui, Xanthomonas citri, subespécie malvaceada. E, além disso, existem dois patógenos que são transitórios, né? Xylella fastidiosa, então não se sabe muito ao certo qual é o agente causal do bronzeamento ou murchamento vermelho do algodão. O professor está com a mamona na cabeça. Do algodão, então tem aqui como possíveis agentes causais a Xylella, que é o amarelinho dos citros, e o agrobactério, né, a galha das coroas, que seriam responsáveis pelo bronzeamento ou murchamento vermelho. Então, a mancha angular, né, de 30 a 36%, temperaturas de 30 a 36, temperaturas elevadas, e umidades relativas acima de 85%, e chuvas constantes, além do adensamento, né, do algodão, vão favorecer a incidência da doença. Então, as lesões nas nervuras, né, vocês vão encontrar, que é uma característica dessa bactéria. Os limbos, eles vão ter coloração verdes, né, de aspecto mais oleoso. Nessas lesões, eles vão encontrar sintomas de rasgadura foliar, né, e lesões mais poligonais ou angulares, né? Então, vocês vão ter polígonos sendo formados, né, lesões necróticas no tecido, junto com essa queima próxima à nervura, né? Às vezes lembra um pouco do coletótreo. Inicialmente, numa inoculação, aqui a lesão aquosa, né, que vocês vão encontrar dessa bactéria, e o avanço mais progressivo de necrose do tecido da folha de algodão. E, além das folhas, esses padrões, vocês vão encontrar também as maçãs, né, ou capulhos, maçãs ou capulhos, lesões circulares de aspectos oleosos, e nessas mesmas lesões que vocês vão ter necróticas, vocês vão ter, pode ter cladospório, e aqui eu já tinha falado para vocês a questão meio amarelada de coloração salmão, o coletótrico causando essa podridão do capulho, né, das maçãs. Então, aqui eu até marquei o coletótrico gossip, que é uma doença fúngica importante, ele também pode estar associado a essa podridão simultaneamente nas maçãs do algodão. Então, aqui a cultura, né, característica de Xanthomonas nos meios, né, utilizados é essa coloração gema de ovo, amarelinha, né? Então, Xanthomonas, que afeta várias culturas, ela vai reproduzir culturalmente essa coloração mucilaginosa, essa coloração gema de ovo amarela em meio de cultura. Tá? Então, ela é muito resistente, é uma bactéria muito resistente à dissecação, à falta d'água, ela consegue sobreviver e, consequentemente, provocar a mancha angular do algodoeiro. Nos períodos de dezembro, em que a umidade relativa e a temperatura, né, elas podem favorecer a mancha angular. Então, temperaturas de 20 graus à noite e de 36 ao dia, né, temperatura muito elevada, vão favorecer a incidência da mancha angular. Vocês vão também ter queimas de brotos, né, 2 a 3 brotos apicais vão ser queimados, e os sintomas no pecíolo também, pedúnculo, e nas sementes até 56 meses já foi relatado na literatura a presença dessa bactéria, e nos resíduos também infectados. A infecção, ela ocorre através das aberturas, né, quando os estômagos estão abertos e, consequentemente, os tecidos vão ficar encharcados, como eu mostrei no slide anterior. Existem atualmente, né, para essa subespécie malvaceara, 20 raças fisiológicas no mundo. Então, sendo dessas 20, no Brasil já foram relatadas as raças 3, 7, 8, 10, 13, 18 e 19, ou seja, 7 raças já foram relatadas nessas áreas, né? A principal área é o Mato Grosso, com a incidência dessa bactéria. E 10 hospedeiros são considerados diferenciais. Então, lembrem, né, as raças fisiológicas, elas são identificadas graças aos hospedeiros diferenciais. Então, existem 10 hospedeiros que eu preciso em casa de vegetação. Eu pego isolado no campo e posso identificar qual raça. Lembre que o melhoramento ele pode ser direcionado para essas raças. Então, uma raça pode infectar uma cultivar, um genótipo, ou pode não infectar
outro genótipo. Então, estão explicando os comportamentos diferenciais, por isso a gente tem esses hospedeiros diferenciais, que podem ou não serem representados por genótipos de algodão. Tá? A mancha angular ela é controlada, assim como as bacterioses, de uma maneira geral, por produtos públicos e antibióticos, mas as bactérias, em geral, elas são muito fáceis de serem resistentes, né? Adquirirem resistência tanto a antibióticos quanto a fungicidas públicos. No passado, se utilizava muito essa estratégia de fungicida público para bactéria, mas gravem bem na cabeça de vocês, toda vez que se fala de bacterioses, produtos públicos sempre têm um efeito para reduzir a incidência. E além da aplicação com esses produtos, vocês têm variedades suscetíveis, né? Para as variedades suscetíveis, utilizar sistemas de controle químico. O deslintamento com ácido sulfúrico, olha que interessante, na semente ele pode reduzir alguns patógenos que são transmitidos nessa semente, já que o produto é muito drástico, né? Então, o que a gente utiliza para produzir a pluma do algodão, isso também vai ter um efeito antifúngico, um efeito fungicida. Olha que interessante. E variedades como, né, essas listadas, né, elas são as variedades CNPA Cala, Deltapine, CNPA Ita 90, todas essas variedades, BRS 372, são consideradas variedades suscetíveis à mancha angular do algodoeiro. E aqui as listagens, né, se vocês forem verificar as cultivares mais resistentes, né, à mancha angular, então CNPA Antares, IAC22, IAC24 e assim por diante, TMG. Então são diferentes programas de melhoramento que desenvolveram essas várias opções de materiais. Se tem alta incidência de mancha angular, então a saída antes do plantio é selecionar os melhores materiais mais adaptados, né, a questão do zoneamento agrícola, né, que é feito para cada cultura, as espécies, as cultivares mais adaptadas para a sua região produtora, e, consequentemente, se tem incidência de mancha angular, selecionar, associar isso, né? Então, são várias ideias que envolvem a questão do trabalho de engenharia, o trabalho de planejar, tá? E com relação também à Xylella fastidiosa, que é uma bactéria, né? Então, a Xylella é uma bactéria que é transmitida por cigarrinha, ela provoca em 1993 e 94, foi relatada em algodão, no estado de São Paulo, né? Provocando sintoma de vermelhão. Essa bactéria, né, ela também tem como outras causas, né? Então, sugere-se que seja Xylella fastidiosa, tanto é que o professor não encontrou o sintoma típico, né, que falasse, bronzeamento, murchamento vermelho de Xylella fastidiosa do algodão. Então, eu coloquei aqui algumas ilustrações para poder representar. Mas outros sintomas que poderiam estar ligados, né, que poderiam explicar o bronzeamento e o murchamento vermelho é o déficit hídrico, as temperaturas elevadas que ocorrem nos meses de novembro e dezembro, a incidência de broca da raiz, a presença de percevejo castanho, vírus, nematóides, murchas provocadas por fungos, né, respostas, né, deficiências nutricionais de nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, acidez, encharcamento, intoxicações por defensivos e solos compactados. Ou seja, então, por aí vocês conseguem entender, né? Geralmente o professor apresenta para vocês tudo muito mastigadinho, né? Então, você sabe que é a mancha de Cercospora, a Cercospora ricinella. Então, aquilo porque alguém já estudou, empregou métodos científicos para poder reconhecer. No caso do bronzeamento e murchamento, além da possibilidade de ser essa bactéria fastidiosa, né? Xylella fastidiosa, vocês têm todos esses outros agentes que podem estar direta ou indiretamente ligados a esse sintoma para a cultura do algodão. Então, isso é muito interessante, né, no que diz respeito algumas, vocês veem, algumas culturas, vocês não têm não é tão assertivo e tão objetivo a determinação do agente etiológico. A grande maioria, obviamente, a gente sabe, mas as doenças recentes, né, as doenças emergentes que vão surgindo, que nunca foram relatadas, elas
vão tendo processos como, lembra da síndrome da morte, da soja louca, né, a soja louca 2, que foi descoberta recentemente, né, pela Encoides Bessa, se não me engano, em que teve todo um processo que explicava, tinha várias possibilidades que fossem nutrientes, problemas de boro, problemas de nematóides, né, na verdade é um nematóide, problemas que envolvessem fitotoxidez, né, aquele encarquilhamento da folha, né, da soja louca, por muitos anos ficava como tinha essa questão do bronzeamento e murchamento. E aí uma pessoa estrategicamente desenvolve um método científico para comprovar que aquele sintoma era provocado por um nematóide que saía do solo, subia para a parte aérea e provocava a soja louca 2, né? A Xylella fastidiosa e a Agrobacterium tumefaciens, eles provocam essa coloração vermelha em pecíolos e folhas das plantas, além do murchamento completo, que pode ser confundido, confundido com... Deixa eu só arrumar aqui. Com a murcha de fusário, né, que também ocorre no algodão. Os casos mais severos de necrose ocorrem também nas pontas das raízes, quando se arranca a planta. E o agente causal, né, existe uma possibilidade, ele é desconhecido, de ser Xanthomonas ou Agrobacterium tumefaciens. Então, precisa fazer, lembra lá de microbiologia 1, que eu falava para vocês do teste de patogenicidade. Então, a gente precisa fazer esse teste de patogenicidade para Xanthomonas, para a Xylella fastidiosa e Agrobacterium tumefaciens para comprovar e ter certeza sobre a identidade do agente causal. Aqui as variedades mais suscetíveis é o IAC 20, o LAC 21 e o IAC IAPAR 77L PR3 e essas seriam as cultivares mais suscetíveis no estado de São Paulo e no Paraná. As demais regiões produtoras do Brasil, para o bronzeamento e murchamento vermelho, eles têm bons níveis de resistência. Olha que bom, né? Então, no Mato Grosso, que é a principal região produtora, essa doença ela é considerada uma doença secundária, então que não tem uma importância. Ela é mais importante no estado de São Paulo e Paraná. O bronzeamento e murchamento é uma bactéria, então agora com relação à Agrobacterium tumefaciens, ela é uma grande candidata, essa bactéria, para transformações de plantas, produzir plantas transgênicas ou, né, processos em que você pode inserir genes, né, e transferir para a planta, ou a bactéria, naturalmente, ela tem o chamado plasmídio TI, e ela vai inserir esse plasmídio no algodão, e, de acordo com a hipótese, ela pode provocar o sintoma de bronzeamento e murchamento na parte aérea, quebrando um pouco dos sintomas clássicos de agrobactéria, que são as galhas que ocorrem nas coroas. Aqui é um exemplo de um ensaio, provavelmente, de transformação, não é de inoculação, eu não encontrei sintomas do bronzeamento e murchamento de agrobactéria, tá? Então, aqui, provavelmente, era algum tipo de transgenia que era feito utilizando o modelo agrobactéria, tá? Inserir o gene aqui no plasmídio e aí colocava a bactéria no algodão e aí ela provocava algum tipo de transformação local ou teste de patogenicidade, não lembro aqui, né? Vocês não estão vendo os sintomas, aqui é só a questão da inoculação da bactéria no algodão. Das doenças causadas por fungo são várias, né? São 13 doenças. Dessas doenças, essas 8 doenças são consideradas as principais, a gente já falou de algumas delas, doenças fúngicas, e aqui as doenças chamadas secundárias, a mancha de alternária, mancha de stenfilho, ferrugem, podridão de roselina e podridão das maçãs. Podridão das maçãs, assim como a gente fala, geralmente tem uma lista muito grande de patógenos, assim como os tombamentos, a podridão das maçãs, vocês têm uma quantidade também muito grande de possíveis agentes que podem ser individuais ou misturados, né, com outros patógenos que a gente chama de complexo. Então, a murcha de fusário e verticílio, tombamento, né? O tombamento sempre vocês têm aqui 2 patógenos, a ramulose, o coletófilo, a mancha de ramulária, a cercóspora, eu já falei para vocês a respeito da diferença que existe, né? Ramulose é uma antracnose, né? É o agente causal. Coletófilo, gocipe, cefalosporioides. E a mancha de miroteste, mancha alvo do algodão, né?
e o mofo branco. Vamos estudar cada uma dessas doenças causadas por fungos. A mancha de fusário, ela foi descoberta em 1935 no Nordeste e em São Paulo, em 1957, 58, ela chegou. E no Mato Grosso, ela foi detectada em 2003 com sintomas de perda de turgescência e aí, consequentemente, o avanço maior é essa questão de seca das plantas, né? Então, olha o estado do solo e isso, né, de novo, que eu falei para vocês, doenças radiculares, macrofumina, fusário, tem muito a ver com o manejo cultural, a forma, a atividade do agrônomo, como ele lida com esse solo. Aquilo que vocês aprendem com Marcos Ramos, com a Dalcimar, com o Milton Darnelli, sobre solos. Então, isso tudo tem relevância aqui. A aplicação, né, de manejo e conservação desse solo vai ter uma relação com equilíbrio, com balanço de nutrientes para essa cultura. A planta vai ter um escurecimento do tecido e a resistência genética é o manejo economicamente mais viável para esses patógenos. Doenças vasculares, lembrem, né, de fitopatologia 1, são doenças em que o patógeno tem especificidade à cultura, então é muito mais fácil os sistemas de melhoramento obterem plantas resistentes. Então, você vai ter, né, esse escurecimento, perda de turgescência como sintoma. Você vai ter descoloração de feixes vasculares, ele pode ficar ou escuro ou avermelhado, que é característica de fusário. O limbo foliar vai ter um crestamento, né, e a consequente abscisão foliar. Os tecidos vasculares vão ter obstrução com proteínas, né, polissacarídeos, como a tilose, micélios, géis vasculares, os esporos e moléculas com dimensões coloidais vão se formar, e isso é a explicação desse escurecimento, né, vascular. As plantas e folhas e capulhos vão ficar com tamanhos menores. Por quê? Porque não vai nutriente, porque não vai água, uma planta, no seu sistema vascular fica todo prejudicado. Então, essa comunicação com o sistema radicular, esse elo de ligação dos vasos condutores no caule, ele vai ser prejudicado. Essa doença, a mancha de fusário, ela vai ser favorecida, né, por alto teor de solos com alto teor de areia, aumenta a incidência da doença, baixo pH, solos ácidos, a fertilidade, né, desequilibrada e temperaturas de 25 a 32 graus Celsius, aliados a altas umidades relativas, vão favorecer essa doença. Tá? Então, isso são alguns dos elementos, fatores, considerando, né, fatores que afetam a incidência de mancha de fusário, que vão prejudicar o agronegócio do algodão. Então, a mancha de fusário, né, ela tem especificidade, né, então ela não é elevada, então existem alguns hospedeiros secundários da mancha de fusário, né, então o patógeno pode sobreviver, além das estruturas de sobrevivência dos resíduos, né, os clamidósporos, sobreviver nos resíduos mortos, né, nesse tecido dessa planta, quando ela morre no campo, e além disso ela pode sobreviver em alguns hospedeiros secundários, hospedeiros vivos, como Titônia hotsmandifolia, Cassiatora, Medicago sativa, eu acho, né? Physalis alquequendi, Nicocena tabaco, fumo, soja, glicinimáceas e líponos, o gênero líponos, são os locais aonde ele pode sobreviver. O algodão, o Fusarium oxysperum, forma especialis e Fusarium forma especialis Cassia também foram relatadas. Então, além de vasinfecto, vocês têm a AP e Cassia, essas duas formas especiais de Fusarium oxysperum, que também infectam a mancha de Fusarium, tá? Então, isso quebrando um pouco, né? Conceitualmente, a gente sempre falo para vocês que somente a forma especialis vasinfectum infectaria, né, o algodão, e aqui vocês têm outras formas, mais outras duas formas especiais. Não é muito comum, mas aqui vocês têm relatados em literatura mais duas formas especiais de Fusarium oxysperum que infectam o algodão. Ela sobrevive por 25 anos em áreas infectadas. Por quê? Então, ela pode infectar no tecido morto, pode infectar por clamidósporo e pode infectar, né, nos hospedeiros secundários. Então, elas têm três fatores, três componentes que sustentam essa grande longevidade no campo de ocorrência desse patógeno.
Além disso, o Fusarium oxísporo, né, eles têm uma relação com nematóides que facilitam, eles penetram o tecido e predispõem o hospedeiro à incidência de Fusarium, e artificialmente o Fusarium oxísporo, forma especiais quase infectam, eles podem infectar o quiabeiro, né, o quiabeiro de cheiro, papoula de São Francisco e o labi-labi. Então, também são outras plantas de nomes comuns, né, que podem serem hospedeiros. Né? Essas aqui são relações artificiais. Se no vaso ele infecta, né, ele também, se ficar em contato com essas plantas, provavelmente também vai provocar essa forma especialis, vai também provocar sintomatologia e ser um hospedeiro secundário também para essas plantas. Aqui é um sintoma de murcha e olha a desfolha provocada, então aqui é o eixo, né? Aqui essas folhas são sintomas secundários da murcha do Fusarium. Então aqui vocês têm os hospedeiros, os genótipos, né? As raças, a definição das raças de algodão. Então aqui seriam os hospedeiros diferenciais, os Gossypium insultum, Barbadense, Arboretum, o Medicaculum sativum, Nicotiana tabacum e Glycine maxima. Então, para você identificar na raça 1, ele vai ser suscetível a esses dois, ao Gossypium, vai ser resistente ao Gossypium arboretum, né? Isso é um teste feito em vaso, suscetível ao Medicaculum sativum e resistente ao fumo e à soja. E assim por diante, para você identificar esses sistemas de 8 raças para Fusarium oxísporo vaso infectum, tá? Então, isso aqui é uma representação para você identificar utilizando sistemas de hospedeiros diferenciais. Você precisa desses hospedeiros para identificar as raças usando procedimentos de inoculação em casa de vegetação. Tá? É importante, eu esqueci aqui, que a raça 6 que a gente tem aqui, ela tem uma variabilidade muito grande e ela tem uma grande importância no Brasil, de grande ocorrência, essa raça 6, né, que ela é resistente a esses hospedeiros e aqui suscetível ao Gossypium insultum e Barbadense. Na década de 1960, os genótipos resistentes eram considerados o RM1, RM2, IAC, RM3 e o IAC RM4. Na década de 70, outro cenário, né, se prescreveu, de 1970 a 1995. Outras variedades com produtividades e resistências maiores, né, como IAC 16, foram desenhadas, e o IAC 22. A resistência em outras, né, a outras doenças também foi detectada em outras, né, cultivares que foram lançadas, né, como IAC 23, 24, IAC 25, RMD e o IAC 26, e a linhagem IAC 08, né? Você tem a inclusão, né, outros patógenos foram sendo relevantes no agronegócio do algodão e foram inserindo essas resistências em outras doenças no mesmo material, né? Uma evolução do processo de melhoramento. E aqui, né, outros materiais resistentes mais recentes, né? Então, o IPR 94, pertencente a outros grupos diferentes do IAC, então são materiais, né, com resistência, né, o IAC é o Instituto Agronômico de Campinas, que trabalhou produzindo materiais resistentes, né, dentro, né, então ele produziu no estado de São Paulo e depois houve essa questão de zoneamento, de introdução, de adaptação em outras regiões, como foi o caso do Centro-Oeste. Mas esses materiais fora, né, dos materiais que tinham essa resistência a outras doenças do IAC, eles tinham uma resistência inferior a esse grupo de materiais. Então, aqui eu tenho listado, né, outros materiais que são considerados suscetíveis, né, a murcha de Fusarium quando a gente coloca no campo, né? Materiais diferentes, né? Do IMA, né, o Instituto Mato Grossense, né? Uma vez a gente fez uma visita técnica a esse instituto, que é um grande centro de produção de material resistente para algodão, que é né, um dos autores do Doenças do Algodão, do Manual de Fito, ele trabalha aqui no IMA, né, no Instituto de Pesquisa do Mato Grosso. As formas de você controlar, né, a rotação, como cuna preta, amendoim, protalária, né, e também para reduzir o nematóide. Reduzindo o nematóide, você vai reduzir a incidência de murcha de Fusarium, usar tratamento de sementes, né, sementes sadias ou tratadas com fungicidas,
e limpeza de implementos para não ocorrer a disseminação do patógeno para a cultura. A segunda doença, né, fúngica do algodão, então vamos terminar com a murcha de Fusarium. Ele tem uma importância secundária nas reboleiras, né, do algodão. Ele tem a presença, muito presente em solos ricos em material orgânico, é muito importante nos Estados Unidos, México, Peru, Rússia, Argentina e Índia. Os sintomas também tem em plantas adultas, são muito similares ao que a gente falou de Fusarium. E as estirpes severas nos Estados Unidos, vocês vão ter uma clorose geral. Olha que interessante aquilo que eu falei para vocês, que vocês poderiam ter uma dúvida com relação à falta d'água, né? Então, professor, o senhor falou aqui que a queima dos bordos, das pontas, avançando da ponta para a parte interna, e essa clorose internerval, sinsose, a gente chama de sintoma Feijó, tem vários agentes, na verdade, né? Então, aqui você tem o verticílio, e aí você vai cortar, né? Se for um problema de água, né? Você não vai ver necrose vascular. E um problema, né? Lembrando que o escurecimento vascular é uma reação de resistência, são taninos, são compostos fenólicos, e vão tentar obstruir os vasos condutores para impedir que o patógeno sistemicamente vá para os tecidos da parte aérea. Então, esse escurecimento, essa descoloração vascular, ela tem essa explicação. Quando a gente estuda a fisiologia do parasitismo, lá em Fito 1, essa é uma das justificativas que eu coloquei lá na aula para você. Então, o escurecimento é uma reação de resistência, né? Se você poda uma árvore, no local que você poda, você vai ver um escurecimento. Quer ver? Vocês saberem, né? Entenderem o que é isso? Quando você corta uma maçã, no local que você cortou a maçã e deixa ela oxidar, então a parte interna do tecido, os compostos, começam a escurecer. E esse escurecimento é uma forma de produzir um composto cicatrizante para impedir a entrada de patógeno. Então, internamente, isso também pode acontecer quando as células, né, do tecido são invadidas por micro-organismos fitopatogênicos. E aí isso ocorre também, quase o mesmo processo que ocorre de escurecimento da maçã. Vocês veem sobre isso lá na disciplina de fisiologia vegetal, tá? Então, a sobrevivência através de microesclerócitos, assim como o Fusarium, né? Verticílio também produzem microesclerócitos, e temperaturas de 18 a 20 graus Celsius provocam sintomas severos em cultivares tolerantes e cultivares suscetíveis, tá? Então, aqui você tem, né, repentina desfolha do tecido, as secas do tecido, iniciando essa necrose. Por quê? Então, professor, o senhor falou isso aqui, está parecendo sintoma de déficit, mas é lógico que vai ser sintoma de déficit. Se o patógeno afeta essa translocação de água, então ele vai dar um sintoma muito parecido. É claro que aqui, você isolando, você não vai encontrar o patógeno, né? Ou, não sei, talvez sim, talvez não, tem que analisar. Mas aqui é um sintoma reflexo de uma obstrução, porque a água e nutrientes não está chegando nessa folha. E aí, a planta vai produzir esse sintoma reflexo, tá? Eu vou parar a aula de hoje, a gente já está 3h16, tá? Então, vocês coloquem no chat de vocês o nome de Oi, alguma coisa ali para eu poder colocar aqui a participação de vocês. Você tem alguma colocação? Eu não consigo mandar mensagem aqui. Eu estou convidada. Eu não lembro de você. Agora você falou. Esqueci. Vocês já viveram alguma cultura, alguma lavoura de algodão? Que experiência vocês têm para falar sobre a cultura do algodão? O que vocês acham? É uma cultura difícil, fácil? Que